Oi, queridos do Instagram. Estamos começando aqui a nossa live Feng Shui e urbanismo. Um tema aí diferente, né? Um pouco controverso. Pronto, agora deixa eu incluir. Oi, Ingrid, já entrou. Ana também. O pessoal já está entrando. Deixa eu convidar aqui a nessa live, que essa live de hoje vai ser com a arquiteta Lisiane Basso. Aí! Deus. Bem-vinda, querida! Tudo certo? Então, essa live de hoje a gente está fazendo, né, simultaneamente no Instagram e no YouTube. Entramos primeiro aqui no Instagram, só dá um segundinho para a gente conectar no YouTube também. Vamos ver se essa maluquice vai dar certo, né? Vamos lá. Eu já fiz simultâneo, mas com uma pessoa só, né? Não com duas. Vamos lá. Então, aparentemente estamos ao vivo também no YouTube, né, para essa live, que o tema de hoje é Feng Shui e urbanismo, né? Que essa, que essas duas disciplinas têm a ver? Tem a ver ou não tem, né? A gente fez, eu fiz essa semana que passou uma enquete no meu perfil e achei muito interessante, porque mais ou menos metade das pessoas não fazia ideia que o Feng Shui podia ser aplicado ao urbanismo, né? Então, antes da gente entrar no conteúdo em si, se alguém não me conhece, né, já que a live é dupla, pode alguém estar assistindo por um perfil ou pelo outro, né? Eu sou Aline Mendes, sou arquiteta, sou do Rio de Janeiro, sou também geobióloga, mestre em Feng Shui, representante do mestre Joseph Yu aqui no Brasil, né? E então essa live hoje está sendo em conjunto com a também arquiteta Lisiane Basso. Lisiane quer se apresentar? Bem-vinda. Olá, boa noite a todos, né? Porque já chegamos no. Já passamos das 6. Obrigada pelo convite, Aline. E eu acho que esse assunto é muito pertinente, né? É um assunto muito pertinente no momento. Eu acho que vai ser muito agradável as pessoas saberem que o Feng Shui, além de ser usado nos espaços internos, ele pode e deve ser usado também nos espaços externos das cidades. Eu acho que é um mix, né? É um assunto que tem muito a se discutir, que tem muito a conhecer e a gente pode usar à vontade, que só nos vai fazer muito bem. Sim. Então fala mais um pouquinho de você. Além de arquiteta, você é. Então assim, para quem não me conhece, eu sou arquiteta Lisiane, né? Eu tenho minhas mídias através da Casa Olos, né? Que todo mundo acho que já conhece um pouquinho. Eu trabalho com consultorias de Feng Shui, geobiologia e reprogramação vibracional de ambientes e também com Cabala da Casa, né? Então, todos os meus atendimentos, todas as consultorias, elas são à distância. E o que eu preciso, eu gosto de dizer assim, o que eu preciso é uma planta baixa. Me dê uma planta baixa que o negócio todo, ele acontece. E é tão bom poder usar o conhecimento da arquitetura, né? E com esse conhecimento que a gente tem tanto do Feng Shui quanto da geobiologia, da reprogramação vibracional dos ambientes e você vê isso, o resultado nos ambientes das pessoas é algo sensacional, é indescritível. E também quando a gente atende os ambientes, a gente não atende uma pessoa só, a gente atende a família inteira. Eu acho que isso é um ganho imensurável, né? E esse é o trabalho que eu faço já há um bom tempo, né? A Aline é minha mestra, né? De Feng Shui, de geobiologia, de reprogramação. E depois que eu entrei para esse mundo, unir arquitetura com esse outro conhecimento
é algo maravilhoso. Não tem como tu separar. Não tem como você fazer um trabalho de arquiteta e não unir esse conhecimento. Eu acho que é impossível quando você tem esse know-how todo, né? E as pessoas, os clientes, enfim, os ambientes são os que mais ganham, né? Porque afinal de contas você atender um ambiente, você vê que a pessoa vem te agradecendo que a casa dela ficou melhor, que os relacionamentos ficaram melhor, que tudo mudou, que tudo tá ótimo, é sensacional. Sim, eu falo que é uma ambição ao mesmo tempo pequena e grande, né? Porque a ambição é de mudar o mundo, mas a gente não vai mudar partindo do grande, né? A gente vai mudar partindo de cada pessoa, de cada ambiente, porque na verdade é isso que não existe como o mundo mudar sem que cada núcleo, né, familiar, Uhum, sem que cada pessoa, sem que cada habitação se transforme, né? Porque o planeta uhum, é o conjunto de cada pessoa, de cada família, né? Eu acho que antes da gente até entrar nesse assunto do urbanismo em si, né? Importante. Eu sempre gosto de destacar, porque a gente nunca sei se tem gente nova chegando aqui, né? O que as pessoas sabem ou não sabem, né? Que essa questão do Feng Shui ou Feng Shui poder ser aplicado em cidades, né? No planejamento urbano, no gerenciamento urbano, na construção de cidades. Muitas pessoas não fazem ideia de que isso seja possível, né? Isso decorre do fato de que a maioria das pessoas que conhece o Feng Shui, conhece através do né, o Feng Shui do chapéu preto, né? Que é essa versão que usa o canto da prosperidade, o canto do sucesso, o canto do trabalho, e é uma coisa muito focada em decoração, né, em ambientes internos, você deve colocar tal objeto no canto do trabalho, e aí realmente esse Neo, porque é novo, né, um Feng Shui recente, criado ali no comecinho da década de 80, né, ele é realmente uma adaptação nova do Feng Shui, que é, uhum, de fato, muito voltada para ambientes internos. E como uhum, esse é o mais popular, o mais difundido, justamente porque ele é uma adaptação simplificada, né, e por isso é de mais fácil difusão, né, acaba que quando as pessoas ouvem Feng Shui, elas já pensam logo nesse tipo de Feng Shui e acham que esse é o único tipo que existe, né? Então, sempre gosto uhum, de deixar claro, né, que o Neo Feng Shui do Chapéu Preto é uma adaptação simplificada que pega uma pequena parte do conhecimento global do Feng Shui tradicional chinês, milenar, né? E pega uma pequena parte e adapta para uso em ambientes internos, em decoração, principalmente em casas já construídas, né? Em ambientes já uhum, existentes. Mas o Feng Shui ou Feng Shui, né? Eu fico mais à vontade falando Feng Shui. No começo eu falo Feng Shui para o pessoal saber do que eu estou falando, né? Mas provavelmente eu vou falar Feng Shui daqui para frente. Então, o Feng Shui tradicional chinês, ele é, digamos, 20 vezes ou 100 vezes mais do que isso que a gente conhece do Feng Shui do chapéu preto, né? uhum, E, inclusive, então, por que que essa coisa toda de Feng Shui e urbanismo surgiu? Foram duas. Por que que a gente resolveu fazer essa live, né? Foram duas questões. Primeiro, que eu compartilhei no Instagram um vídeo de uma cidade na China chamada Tex, uma cidade contemporânea, né? Na China, contemporânea, porque ainda existe, mas ela começou a ser construída, supõe-se, né, há uns 2.000 anos atrás.
e terminou de ser construída no começo do século XX, né? 1930, por aí, Uhum, 30 e poucos. uhum, É, então, é uma cidade que existe na China, tá em plena funcionamento, atividade, as pessoas moram lá. E esse vídeo causou muito interesse, acredito que por isso, né? Porque as pessoas não fazem ideia de que existe Feng Shui aplicado ao urbanismo, e essa cidade ela foi criada, né? Ela foi uma cidade planejada do zero, e ela é uma cidade que tem um formato octogonal, ela segue esse conceito do Baguá, né? Baguá significa 8 trigramas. Então, é uma cidade que se desenvolve com avenidas radiais, né? Com um centro, que é o centro do Baguá. Então, a cidade toda uhum, tem 8 setores e avenidas paralelas, né? Ao redor, digamos, desse centro. E o interessante dessa cidade é que é uma cidade que, embora já tenha quase 100 anos de concluída, embora ela já venha existindo antes, né? Mas considera-se a conclusão dela, né, mais ou menos nessa época. É uma cidade que dispensa o uso de semáforos, de sinais de trânsito. E atribui-se a isso justamente esse potencial intrínseco ao Bagua e ao Feng Shui de você ter uma distribuição equilibrada dos fluxos, né? Que no Feng Shui a gente trabalha com o Qi, que é a energia vital, mas quando a gente fala em cidade, a gente pode falar também de fluxo de pessoas, de fluxo de veículos, né? E o conceito chinês do Feng Shui ajudou essa cidade a ter fluxos equilibrados, né? Um outro uhum, exemplo que todo mundo conhece, mas que nem todo mundo sabe, que é uma cidade que foi inteiramente construída e planejada com Feng Shui, é a Cidade Proibida, na China, né? Que durante milênios ela foi sede imperial, né? Era a casa do imperador, acolheu várias dinastias de imperadores chineses, e era sede do governo e moradia, né? Depois ela deixou de ser, né? Quando a China deixou de ser imperial, né? Então, obviamente, deixou de ser a cidade proibida, deixou de ser a casa do imperador. Mas é um exemplo também, né? Chama cidade proibida porque era restrito, né? Era uma sede do governo. Toda sede do governo tem acesso restrito, não é? uhum, Algumas partes dela sempre foram acessíveis ao público, mas boa uhum, parte dela era proibida porque realmente tinha que proteger, né? O imperador. É que nem o Pentágono nos Estados Unidos, né? Acesso restrito. Então, por isso que chama cidade proibida, né? Mas ela é um grande complexo, não é um prédio, uma casa, né? É uma área enorme com vários prédios com circulação interna e foi toda planejada seguindo os conceitos do Feng Shui. Então, são só 2 exemplos que a gente tem, né? De cidades na China onde esse conceito do Feng Shui para o urbanismo foi aplicado. Quer acrescentar alguma coisa, Lisiane? Enquanto você estava falando aqui, eu estava pensando assim, o Feng Shui, ele como se fosse, ele alinha as bússolas, né, dos seres humanos, ele alinha a bússola da Terra, ele alinha a bússola do cosmos. Então, quando tu alinha as bússolas de um ambiente só, é como se você tornasse um ponto de luz, né? Então, imagine um ponto de luz alinhado que sobe. E imagina quando tu fizer isso numa cidade inteira. Então, imagina a sensação de morar num lugar desse. Eu acho que deve ser incrível, acho que tudo flui, né? Tanto assim a harmonização da cidade como um todo, eu gostaria até de poder conhecer, assim, se fosse possível, e entender como que funciona, né? Por exemplo, da coisa mais simples da coisa mais complexa. Eu acho que deve ser incrível, né? Porque se tu vê
tudo que acontece dentro de um ambiente que é bem menor, né, 100, 200 metros quadrados, imagina num nível macro de uma cidade inteira. Eu acho que é uma coisa maravilhosa, né? Imagina se todas as cidades fossem assim, quantos problemas a gente pode evitar. Exatamente. E então, a proposta nossa hoje não é falar das técnicas do Feng Shui, como que elas são aplicadas para cidades, porque, obviamente, isso é muito complexo, né? Mas a Uhum, gente trazer esse conhecimento de que isso é possível, né? uhum, uhum, E aí, lembrando, né, isso a gente trouxe à tona essa questão da importância do planejamento urbano e trazendo o Feng Shui como uma opção, né? Não é um assunto novo, né? Nem o meu interesse, porque em 2000 e eu acho que foi em 2007, tá? Eu participei da seleção de mestrado da UF, mestrado em arquitetura da UF, aqui no Rio, né, na cidade de Niterói. E a minha intenção no mestrado seria pesquisar a relação entre o Feng Shui e o urbanismo, porque a UF é uma universidade aqui que tem uma pegada forte nessa linha de urbanismo, uhum, né? Eu acabei não cursando o mestrado por diversas razões outras, né? Mas eu participei da seleção, e aí eu fiz uma pesquisa bibliográfica, eu fiz uma correlação entre o urbanismo ocidental, os desafios do urbanismo no Ocidente e as possíveis soluções propostas pelo Feng Shui, né? Por essa sabedoria oriental, né? E o interessante é que nessa etapa de avaliação escrita, técnica, né, da minha proposta, eu obtive nota máxima, era 10, eu tirei 10, né? Então, assim, é uma coisa que tem fundamento, né? uhum, Então, uhum, realmente, eu acabei não fazendo o mestrado, mas o tema tá aí, ele existe, e aí é muito interessante, porque quem está dentro do urbanismo conhece o nome, né? Uma referência contemporânea, ou digamos, do último século do urbanismo, que é o Kevin Lynch, que tem alguns livros uhum. publicados, ele é uma referência dentro do urbanismo para quem estuda isso, né? E eu achei muito interessante, porque num dos principais livros do Kevin Lynch, ele menciona o Feng Shui como uma possibilidade de solução para o colapso das cidades, porque há 40, 50, não mais do que 50 anos atrás, o Kevin Lynch já percebia o colapso das cidades, né? A insustentabilidade dos modelos ocidentais das cidades, né? Uhum, E uhum, ele uhum, reconhecia dentro do Feng Shui um caminho possível, né? Mas infelizmente isso ficou, né? Essa proposta dele foi ignorada embora ele seja uma grande referência mundial no último século do urbanismo, essa sugestão dele ficou ignorada, né? E então a minha intenção, minha e da Lisiane, é a gente colaborar dentro do possível, já que nós duas somos arquitetas, a gente trazer um pouco de esclarecimento para as pessoas em geral, mas também para os nossos colegas arquitetos, porque ainda existe muito preconceito, né, com o Feng Shui, preconceito no sentido de um conceito prévio que não corresponde à realidade, né? Talvez um uhum, conceito uhum, feito em cima desse conhecimento superficial do Neo Feng Shui do Chapéu Preto, que trabalha com objetos e que é uma linha de Feng Shui
derivada de uma seita religiosa que não tem nada a ver com Feng Shui, né? Deixa claro que esse Neo Feng Shui do Chapéu Preto, ele foi uma conjugação de uma seita tibetana com as práticas não religiosas do Feng Shui. Só que como se misturou tudo, acabou criando esse equívoco, né, de que o Feng Shui está ligado a práticas religiosas e superstições e esoterismo, né? E, na verdade, quem vai pesquisar um pouquinho mais o Feng Shui percebe que ele está muito mais próximo de uma ciência ambiental do que no Ocidente a gente chama de uma ciência ambiental, né? Do que de uma religião ou de uma prática esotérica, né? É claro que é uma linguagem diferente da nossa, né? Que no Ocidente, quando a gente fala em ciência, o Ocidente ainda está muito limitado num pensamento cartesiano, linear, né? Só hoje em dia é que o pensamento sistêmico, por necessidade da ecologia, né, que o pensamento sistêmico está se estendendo para todos os campos, né, de todas as ciências, né? Mas então a gente sentiu essa necessidade, né? A gente conversando nesses últimos dias, a gente sentiu essa necessidade de trazer esse esclarecimento, né? Para que as pessoas saibam dessa possibilidade do Feng Shui ser aplicado em cidades, né? Eu acho que eu vou deixar para a Lisiane agora falar sobre o contexto, porque ela está mais próxima, né? Porque, obviamente, que todo esse assunto surgiu em decorrência das enchentes, né? No Rio Grande do Sul. E a Lisiane mora não no Rio Grande do Sul, mas é de lá, né? Então, vou passar a bola para você falar desse contexto e dessa necessidade de reflexão. Então, eu até vou fazer um gancho um pouquinho, porque na minha faculdade, a única coisa que a gente tem a respeito que eles falam, né, de planejamento urbano, aonde que eles nos levam? Eles nos levam para o exemplo de Barcelona, né? Eles nos levam por esse exemplo, daí depois eles nos trazem para Curitiba, né? Que também dizem que foi uma cidade planejada, né? E aí acaba por aí, porque a gente não acaba por aí, porque nós não temos mais nada, não temos uma base, uma infraestrutura, planejamento urbano no Brasil. Não sei se dá para dizer que existe, porque é um assunto um tanto complexo. E uma coisa que eu observei, porque assim, eu sou natural de Aratiba, Rio Grande do Sul. Então fica lá no norte do Rio Grande do Sul, fica a uns 40 quilômetros de Erechim. Eu vou puxar um pouquinho mais, perto de Passo Fundo, que daí eu acho que todo mundo conhece. Fica uns 400 quilômetros de Porto Alegre, tá? Mais ou menos por aí. E eu venho notando assim há muito tempo, que muitas cidades pequenas, com 2.000, 3.000 habitantes, eles vieram surgindo. E eu acho que isso acaba separando, segregando, né? Aumenta o consumo, vamos dizer assim, de dinheiro público e sem infraestrutura nenhuma, né? Porque é uma cidade, elas são fáceis, muito fáceis de ser planejada, porque são cidades pequenas. A minha cidade natal, 6.000 habitantes se tem, é muito fácil de você planejar. Então, por exemplo, assim, ó, tem muitas cidades do Rio Grande do Sul que a chuva varreu, né? Varreu essas cidades. Então, são cidades que são mais fáceis hoje de você planejar o urbano dela com outros olhos. Então, até tem um grupo de profissionais, né, entre arquitetos, engenheiros, enfim, acho que o grupo já passou de 1.000 profissionais, é um grupo que está no WhatsApp, e agora começou a se discutir esse tipo, né, do que fazer agora, como fazer. Por quê? As pessoas, tu pega nessa região ali metropolitana de Porto Alegre, as cidades vizinhas, a região da Serra Gaúcha, bom, tem cidades perto da minha cidade natal que são pequenas que elas foram, não sobrou quase nada, escombros. Aí a gente fica pensando,
tu vai reconstruir no mesmo lugar? Isso vai acontecer novamente? Existe essa possibilidade né, de acontecer, porque a natureza tu não domina ela, né? E não Tu é não a consegue primeira controlar. vez e não é a Não, primeira vez que essas enchentes acontecem, né? A não, gente estava não. falando até não especificamente da região de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, das outras cidades, mas de um texto que apareceu para mim, né? O pessoal que é daí da região até já conhece, né? Que essa região de Blumenau, Também. no Vale do Itajaí-Açu, né, que conta aí uma história, né, que quando vieram os colonizadores, né, vieram ocupar essas terras, eles vieram com uma recomendação de tomar cuidado com os nativos, né, porque eram tribos assim muito combativas, né, eram tribos guerreiras, não eram tribos assim pacíficas, né, e então eles vieram com essa recomendação, né? Os alemães, fundadores ali de Blumenau, vieram com essa recomendação de tomar cuidado com os índios, e aí eles encontraram lá umas terras que eles supunham serem terras altas o suficiente, né? E construíram ali a cidade. Quando eles já estavam assentados ali há mais ou menos uns 2 anos, eles foram tentar interagir com os índios, porque eles viram que os índios estavam na deles, né? Não brigaram, não estavam inamistosos. E, e aí foram interagir com os índios, né? E aí surgiu esse assunto, né? E aí não sei em que língua que eles falavam, mas houve um diálogo, né? Em que perguntaram para os índios, né? Se eles não se incomodaram, né? Dos alemães virem ali e fundarem, né, uma cidade ali nas terras deles. E no que os índios responderam: essas terras não são nossas. Mas são de quem? Essas terras são das águas. E o termo Itajaí, né, significa justamente água alta, uma coisa assim, né? Ou água em cima da pedra, é uma tradução nesse sentido. Então, os índios que já estavam aqui há muito tempo, eles sabiam que aquelas terras não eram dos homens, que aquelas terras eram das águas, então eram terras inundáveis, ainda que sejam inundáveis só a cada 100 anos, ou, né, sabe, sei lá, em que intervalo da natureza, mas os índios tinham essa sabedoria, né? Então, esse é o problema, né? Quando a gente chega com a arrogância do nosso conhecimento acadêmico e desconsidera todo um conhecimento ancestral, chamando isso de crendice, né? É uma arrogância tola, né? Porque a gente acha que só tem valor o que vem dos laboratórios e das universidades, né? O que é acadêmico criado na nossa linha, né? Nessa linha europeia da qual a nossa cultura aqui descende, né? E que desvaloriza, sempre desvalorizou o que era de outras culturas, né? Considerando essas outras culturas inferiores. E, na verdade, no fim das contas, nós é que perdemos, É né? lógico. E quando chega um momento desse em que os erros são inegáveis, não dá mais para esconder que a maneira como as coisas estão sendo feitas nas cidades está errada, né? Não só nas cidades, a gente sabe que, principalmente lá no Rio Grande do Sul, né, o que está acontecendo nas cidades também é consequência do que está se fazendo no campo, né? Porque vai rebatendo, né? Literalmente. Então, a gente vê que essa visão ocidental linear, limitada, né, acaba pagando a conta, né? Todos nós pagamos a conta. Com certeza, obviamente,
a maior conta, né? 99% da conta, quem está pagando são os habitantes do Rio Grande do Sul. Mas Uhum. a conta vem para todos nós, né? Porque somos um mesmo país, para começar, né? E somos Exatamente. um mesmo planeta, né? Uhum. Mas olha só, Aline, é uma coisa que dá para falar, que dá para unir esse povo ancestral de Blumenau, ele já tinha um conhecimento, né, milenar, vamos dizer assim, porque o que que eles faziam? Eles observavam a natureza. E o que que o Feng Shui, os ancestrais, essa ciência que é milenar, o que que eles faziam, né? Porque veio se desenvolvendo é a observação da natureza. Até esses dias eu estava falando assim, até eu acho que até falei com você, que não se constrói no pé da montanha, porque ela pode escorregar, e não se constrói no pé do rio, porque ele pode encher. Só que assim, tu tem que a gente é formado numa faculdade, tem esse outro conhecimento, vamos dizer assim, né, mais cartesiano, mais, né, sem esse outro estudo, essa observação da natureza, porque tu não aprende na faculdade a observar a natureza. Você É. vai lá e faz aquilo que é prático, né? Enfim. Mas hoje, por exemplo, nós não temos uma previsão para onde crescer, para onde crescer as cidades, como deve ser feito esse crescimento. A gente não tem uma previsão se é seguro para esse lado, para o outro lado. Nós não temos isso nas cidades brasileiras. É um crescimento desordenado e vai virando uma bola de neve até que, bum, né? Acontecem esses problemas. Então, tu vê assim, ó, a Serra Gaúcha. A Serra Gaúcha é lugares lindíssimos, belíssimos. Eu acho difícil assim, ó, tu ver uma parte do Brasil que tem uns lugares assim que são uma beleza única dessas serras, né, que tu vê Sim. por aí. Aí tu começa a analisar, diz, meu Deus, o povo, ele construiu a casa lá naquela altura, lá perto daquele rio, mas o rio tá tão lá embaixo. Mas aí tu pensa, meu Deus, vai subir. Em algum momento ele pode subir, né? E eu acho que agora é um momento assim para juntar tudo, para juntar o conhecimento acadêmico, para juntar a gestão pública, a privada e os conhecimentos, por que não, que funcionam em outros lugares, em outros países, seja no oriental, né? Os países asiáticos, eles têm um conhecimento totalmente diferente daqui do ocidente, né? Eu acho que E agora é a hora, porque se tu pega lá na região agora mais afetada de Porto Alegre, aos meus olhos, eu acho até que já tem um estudo, enfim, para relocar essas cidades, né? Esse povoado, vamos dizer assim, porque tem partes de Porto Alegre que não passaram por essa situação, mas outras partes da região metropolitana, sim. Aí as pessoas perguntam: nossa, mas vocês são loucas querer relocar todo esse povo. Mas é que agora tem que começar indo aos poucos, né? Tu vai começando, é um trabalho de formiga, né? Então agora eu acho que não tem como tu fazer isso a toque de caixa. Tu vai começando a fazer um planejamento ordenado, mas com sabedoria. Eu acho que é, agora é a hora, né? a Com gente sabedoria. sabe que mudanças de paradigma são difíceis e lentas, né? Porque o paradigma até hoje sempre foi de impor, se impor sobre a natureza, de se impor, Uhum, né? Então, ao invés de você observar a natureza e você se encaixar nela, né? uhum, A visão, e por isso acaba dando errado, a visão é: eu quero fazer isso aqui e eu vou dar um jeito, e a natureza vai me obedecer. Eu vou vencer a natureza, eu vou, né? Então, faz barragem, faz dique, desvia, né? São sempre é, resultado de um pensamento de domar a natureza, né? E não de um pensamento de você observar e respeitar e se adaptar, né? Ter humildade de ver assim, o ser humano não é nada diante da natureza, uhum. né? Então, de você, mas é uma postura,
necessária, porque sem isso as catástrofes vão continuar acontecendo, né? E então tá na hora de aprender com esses outros povos e com essas outras culturas, né? Que há milênios, como é o caso dos índios e dos chineses, né? Que há milênios já tem na filosofia deles de vida e em tudo que permeia a cultura deles essa visão de se adaptar ao Uhum, ambiente, uhum, respeitar e saber que o planeta é muito maior, né? uhum, Então, claro, a gente está aqui, formiguinha, né? Nós duas aqui falando. Quem somos nós, né, para mudar alguma coisa? Mas se a gente puder, para poucas pessoas que estejam aqui nos ouvindo, né? E que essa consciência possa se ampliar, isso vale a pena, né? E aí eu uhum, pensei, bom, a gente falou muito na teoria, né? Ah, mas e de onde? Então, que história é essa, né? Do que o Feng Shui tem a contribuir para o urbanismo? É só fazer cidade em formato de baguá? Então agora todas as cidades vão ser octogonais e vai sair fazendo um monte de cidade em formato de baguá? Não, é muito mais do que isso, né? A gente deu o exemplo da cidade de Teques, mas a gente também deu o exemplo da cidade proibida, que não é em formato de baguá, né? E na verdade o Feng Shui ele tem muitos outros conceitos, né? Então vai desde, por exemplo, o estudo, né? Existem clássicos chineses, vários livros e clássicos chineses com ilustrações de relevo, ensinando o que eles usam uma linguagem figurada, e por isso os ocidentais acham que é alguma coisa esotérica, mas é só a maneira deles transmitirem o conhecimento deles, né? Que eles chamavam de, até hoje o Feng Shui chama, né? Dos veios do dragão, né? uhum, Então, uhum, dentro do Feng Shui, a gente aprende a identificar esses fluxos energéticos. E a gente está falando de fluxos energéticos, mas Feng Shui significa vento, água. Então, embora a gente esteja falando de energia, de uma coisa intangível, mas a gente está falando de uma energia que é moldada, conduzida, direcionada por fatores físicos, que são o vento e a água, porque o uhum, vento e a água conduzem a uhum, energia, né? Então, o Feng Shui tem essa diferença das disciplinas tradicionais, da ciência tradicional ocidental, porque sempre considerou a energia, coisa que só mais recentemente, né, digamos no último século, que com o surgimento aí a partir de Einstein, física quântica, ou teoria quântica, teoria das cordas, né, que a física começou a se voltar um pouco mais para o invisível, né, para o mundo das ondas, para o campo zero, né, para uhum, esse campo quântico como origem do mundo material, né? Então, isso é uma coisa bem recente aqui no Ocidente, né? Mas outras culturas e outros povos sempre consideraram essa interrelação entre o tangível e o intangível como coisas reais, porque nem só porque é invisível não é real, né? Então, os chineses, eles tinham e tem, né, esse até hoje que a gente continua estudando, né, como você identificar no relevo, na paisagem natural, esses fluxos naturais e, claro, a partir de uma linguagem simbólica, mas uma linguagem simbólica a serviço de uma aplicação prática, que é uhum, justamente escolher locais para construção, né? E como uhum, a uhum, Lisiane falou: ah, não constrói no topo, não constrói na base do rio, né? Então, a linguagem simbólica do Feng Shui, o que dizia, né? Não, você não constrói na cabeça do dragão, porque você pode
ele soltar uma baforada e você pegar fogo. E você também não constrói na cauda do dragão, você tem que construir na barriga, no ventre do dragão, porque é ali que se acumula o Ti Uhum, benéfico. Quer dizer, isso uhum, é um conhecimento, né, de você saber interpretar a paisagem e não ficar só num nível intuitivo, não. É um conhecimento muito objetivo, né, derivado da observação ao longo de milênios, e se isso não é ciência, eu não sei o que é, né? Você observar, testar, concluir, repetir, observar, testar, concluir ao longo de milênios, né? E perceber os efeitos práticos, né? Então, esse conhecimento existe, ele poderia estar sendo aplicado e ele pode ainda ser aplicado, por exemplo. Talvez eu esteja sendo utópica, talvez a gente esteja sendo utópica, mas a gente está aqui justamente para falar que isso é possível. Então, por exemplo, cidades que já se viu que não vai dar para ser reconstruída na mesma posição. Então bairros inteiros vão ser realocados, né? Para onde? O Feng Shui pode ser usado nessa escolha de novos locais, esse conhecimento do Feng Shui, de você analisar o relevo. E também tem uhum, todo um estudo de águas, né? Então, que eles chamam de uhum, dragões da água, tem os dragões da montanha e tem os dragões da água. Então, tem todo um estudo com cálculos, com fórmulas que identificam situações favoráveis, configurações favoráveis ou desfavoráveis uhum, de águas, né? Formatos, percursos, né? E a China, ela também é uma região, claro, a China é enorme, tem muitos climas dentro da China, né? Mas a China tem muitas regiões alagáveis também, né? Então, os chineses tiveram que desenvolver ao longo dos milênios, pela própria sobrevivência do povo, né? Eles desenvolveram essa sabedoria de como usar, identificar e aproveitar as águas também, uhum, né? Aonde uhum. pode ser usado e onde não pode, né? Às vezes tem que dar Porque uma pausa, senão eu desinvesto a falar e não dou espaço para a Lisiane. não, mas é que o assunto é muito grande, né? Um assunto muito vasto e é muito gostoso, porque eu sempre trago pro corpo humano, quando eu estou explicando para as pessoas, para elas poderem entender. Os rios são como as nossas veias, né? As nossas artérias. Então, tu tem que entender que se tu obstruir esse fluxo, vai dar problema, né? Se você alargar esse fluxo, vai dar problema. Então, agora a gente leva isso para as cidades. O que acontece, por exemplo, aqui em Balneário, né? Atualmente eu resido em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Aqui é sabido que tem um ponto aqui quase que no centro da cidade, onde é uma nascente, e essa nascente tem o riacho que ela vai desembocar no rio que corta aqui a cidade. Só que está tudo tapado. Então as pessoas não enxergam isso. Isso aí, isso vai dar problema? Isso, a gente sabe que vai dar problema, a gente só não sabe quando que isso vai dar problema, Exato. né? Essas canalizações dos rios, por exemplo, eu não vou nem muito longe. A minha cidade, que é pequena, a gente tinha no urbanismo que tinha que deixar 30 metros, né, de distância de uma das margens do rio quando o rio era estreito, e 100 metros das construções quando o rio tinha uma largura um pouco maior. Não respeitam isso. Aí quando o rio sobe e leva, a culpa é da natureza. Não, não é da natureza. A culpa é do ser humano que foi contra, porque a natureza ela não tem uma lei, ela não segue uma cartilha, né? Ela É, vai se moldando, ela vai se moldando. E o clima tá tão diferente, as coisas estão tão diferentes, que a gente não esqueceu de observar. Então, se tu pegar as cidades hoje, tu não enxerga os rios. é verdade. Não enxerga. É, eu não sei se é verdade, mas eu vi uma pessoa fazer uma acusação, né, de que o Rio Guaíba ele foi mudado de rio para lago né, porque teve essa coisa que era rio e mudaram para lago,
porque parece que as restrições para a construção são menores próximas a lago do que de rio. A proteção do leito do rio, né, a zona de proteção onde não pode construir é muito maior, né? A legislação ambiental define que você tem uma zona de proteção muito maior ao redor de rios do que de lagos. Então, uma pessoa Uhum. levantou a questão de que essa alteração de repente, do nada, né, depois de sei lá quantos séculos, inventarem, né, de dizer, ah, não, não é rio, é lagoa, é lago. Algumas pessoas suspeitam de que isso teve um fundo de especulação para alterar as regras de zoneamento e poder construir mais, terem mais áreas ocupáveis, né? Então, aí a gente já entra que nem vale a pena, né, na questão da ganância, da corrupção, enfim, que aí a gente não vale se perder, mas só quis mostrar como que às vezes as pessoas perdem a noção, né, de longo prazo, perdem a visão Uhum. de longo prazo, Uhum. né, Uhum. sendo imediatistas, né, mas Uhum. que não dá para ser, né? Não, eu posso dar um exemplo de uma cidade que foi relocada, que até. Porque Sim, assim, as pessoas acham que isso não é possível, né? Relocar uma cidade. Por exemplo, se tu pegar a cidade de Itá, Santa Catarina, acho que foi na década de 90, mais ou menos, ela foi totalmente relocada. Por um motivo, óbvio, né? Por o lago da usina hidrelétrica de Itá, ela foi totalmente, porque ela ia ser ela foi totalmente submersa. Então, ela foi relocada. Isso é possível fazer? É lógico que é possível fazer. Porque se tem conhecimento hoje, tem ferramentas, tem uma infraestrutura gigantesca no meio digital que é possível te ajudar a fazer é. isso. Tecnologia Então, não falta. não falta. Só que tu tem que ter um cuidado ao relocar, né? Porque tu tem que ter todo um conhecimento de planejamento urbano, que é aquilo que a gente falou de vizinhança, o vizinho A tem que ficar perto do vizinho B, do vizinho C. Então, a forma da cidade, onde fica o mercado, onde fica, né, esses pontos, tem que ter um cuidado. Por quê? Porque senão a pessoa se perde. Porque ela é formar, ela veio com aquela direção de onde fica os meios comerciais, onde fica a casa do fulano, como que ela vai para casa, como que ela vai trabalhar, e ela vem com esse processo no cérebro dela. Então não é É, tão simples, né? Relocar uma cidade, relocar um bairro, enfim, não é simples, mas é é. possível. Porque eu acho que também outra coisa que as pessoas não têm consciência, né, é como os ambientes afetam Hum, tudo das pessoas, né? Afetam o psicológico, afetam a saúde, afetam as relações, né? Os arquitetos, eles sempre tiveram um pouco de noção, até empírica disso, né? Por perceber essa mudança, mas é relativamente recente que os estudos estão sendo feitos nessa área, por exemplo, com a neuroarquitetura ou a neurociência aplicada à arquitetura, né? Que é justamente você fazer estudos para comprovar, né? Já que a nossa cultura tem essa necessidade de comprovação científica. Então, isso está vindo muito pelos estudos da neurociência, porque aí uhum, são estudos que não são só, digamos, psicológicos ou comportamentais, são estudos que veem que alterações no cérebro, de fato, né? Então, uma coisa muito uhum, palpável, muito concreta, uhum, uhum, perceber como que, diante de diferentes alterações, desde dos ambientes menores até os ambientes das cidades, né? Como que os ambientes afetam até o cérebro, né? Então, isso é uma coisa inegável, né? Quem tem uhum, interesse nesse uhum. campo, né? Da neuroarquitetura e do neurourbanismo também, né? A gente ampliando isso, né? Porque, obviamente, vai ser mais fácil você fazer um estudo num ambiente mais limitado, né? Uhum, Mas esses princípios são aplicáveis para o urbanismo,
né? Então, o fato é que o ambiente, ele de fato influencia muito, mais do que as pessoas gostariam, porque a gente gosta muito de falar em livre-arbítrio, em dizer eu decido, eu mando, a gente está na era aí de o segredo, né? Cocriação, eu crio a minha realidade. Ok, você cria, mas para você criar o que você quer, você tem que estar consciente do que está em volta, porque se você tentar criar uma coisa que o seu ambiente não dá suporte para aquilo, ou você não vai conseguir criar e não vai entender por que que não está conseguindo criar, ou você vai ter que fazer o triplo de esforço para alcançar aqueles seus objetivos, ao passo que se o seu ambiente favorece, né, aquilo que você deseja, você é impulsionado e as coisas acontecem, né? Então, a gente sabe a diferença que é uma cidade, por exemplo, com grandes avenidas. Todo mundo usa o exemplo de Brasília, né? Que fala assim, Brasília não tem esquinas, ela é uma cidade que foi planejada para o automóvel. E aí você tem que limita um pouco essa espontaneidade, né? Mas o objetivo foi esse, porque era sair do governo. E tem realmente alguns estudos que mostram que essa coisa de é, talvez essa época da ditadura não tivesse sido possível se a capital fosse no meio de uma cidade, continuasse sendo no Rio de Janeiro, por exemplo, no estado da Guanabara, porque a inserção com a população, a interação com a população era muito maior, né? Então, uma cidade isolada em que o povo está afastado dos governantes, né? Permite mais enfim, favorece mais as ditaduras como um todo, né? De todos os tipos. Então a gente percebe nesses estudos da cidade como que você ter cidades menores, ou mesmo que cidades grandes, mas que divididas em núcleos menores, cidades que é hoje em dia um movimento que está existindo muito, né, de você recuperar o espaço do pedestre. Isso é uma coisa que se fala muito dentro do urbanismo, né, valorizar. Por que valorizar o pedestre? Porque são as relações humanas que fazem as cidades serem boas cidades, né? Serem prósperas, trazerem saúde, né? Então é muito claro isso, né? Eu acho interessante que hoje em dia a neurociência esteja se voltando para analisar, né? Não os estudos da neurociência não ficarem focados só compartimentando a saúde no corpo físico, né? Mas começando a estudar como que os ambientes influenciam as pessoas, que é uma coisa que eu acho graça, né? Eu falo assim, que bom, mas olha, os chineses já sabiam disso há 4.000 anos atrás, né? Mas que bom que o Ocidente está começando a descobrir antes tarde do que nunca, né? Agora, podiam não só descobrir por meios próprios, mas também falar assim, caramba, ó, isso aqui que a gente está descobrindo já existia. Vamos, ao invés de inventar a roda ou de inventar a pólvora, que aliás a pólvora, né, vem dos chineses também, né? Então, vamos descobrir, né? Os chineses inventaram a pólvora, a bússola, o macarrão, né? Tanta coisa que, assim, nossa, esse povo com tantos conhecimentos e que está dominando o mundo, será que eles criariam uma coisa tão tola, esotérica e boba, como as pessoas acham que é o Feng Shui, Sem né? fundamento? Um povo tão inteligente, tão brilhante, que é das civilizações vivas mais antigas, né? Que persiste, né? No mesmo, com a mesma cultura, a mesma filosofia, né? Ao longo de milênios. Dá para pensar, né? Que eu falei assim, nossa, deixa eu dar uma olhada aqui e ver que história é essa desse Feng Shui, porque afinal
tolos os chineses não são, né? Porque eles estão dominando o mundo. Eles são De onde, rápidos, né? de onde vem essa sabedoria estratégica? Ah, então quer dizer que eles sabem ser estratégicos na política mundial, mas eles não sabem ser estratégicos no urbanismo? Eles não sabem. Isso aí que eles fazem nas casas é uma bobagem? Eles só são inteligentes na política mundial? Acho que não, né? Provável que não, né? Tu sabe que eu acho interessante porque assim, como agora tu falou que as pessoas estão descobrindo, né? Nunca se estudou inteligência emocional. Então agora o auge está a estudar a inteligência emocional. Até tem um livro, né? Chamado Inteligência Emocional. Sensacional aquele livro. Lá prova, por A mais B, que o cérebro ele começa a ser moldado, ele vai moldando de acordo com o ambiente que a pessoa está inserida. Então o cérebro muda de acordo com o que está acontecendo no meio externo. Então a gente passou da caverna, saiu do meio do, né, da intempérie do tempo, foi para a caverna e o cérebro e o nosso corpo e as emoções, que é para o negócio com as emoções é uma coisa muito complexa, vamos dizer hoje, né? Que se tu conseguir equilibrar as emoções, eu acho que tu vai do Iapoque ao Chuí muito mais rápido, né? Como que isso influencia, mas as pessoas ainda não pararam para perceber isso. Se aí tu volta lá pro, né, pro conhecimento oriental, eles praticam tai chi né, em lugares públicos, eles têm essa questão do controle de respiração, são técnicas que eles já fazem há muito tempo. Então, nem falando dos ambientes, né? Eu acho que a inteligência emocional que eles moldam, que eles conseguiram mudar, por que eles conseguiram fazer isso? Porque o ambiente propicia esse conhecimento e essas novas técnicas, e isso é fato. Então, quando tu começa a estudar inteligência emocional, agora o modismo é falar ambiência, né? A pessoa que vai para uma ambiência onde é mais próspero, ela tem mais facilidade de prosperar. Opa, como? Como? Então a pessoa não se ligou que se ela estiver morando num Alphaville, ela vai prosperar mais rápido. Por que ela vai prosperar mais rápido? Porque o ambiente externo está influenciando ela diretamente, isso é comprovado, né? Então, Sim. E o que eu as acho pessoas elas não. legal é. E o que eu acho legal que eu falei da neurociência é porque é muito mais fácil e cômodo dizer assim: ah, isso influencia psicologicamente. Mas não é só psicologicamente, influencia neurologicamente, influencia fisiologicamente. Então, é uma coisa muito concreta. Não é só no simbólico, no psicológico, é no concreto, é o seu corpo inteiro reage ao ambiente. É o seu cérebro, mas não só o cérebro. Se começarem a pesquisar toda a parte de glândulas, e as glândulas regem as emoções, e as glândulas regem todo o funcionamento do corpo, regem inclusive a sua capacidade mental, o seu emocional, a sua psique, né? Então, de fato, os ambientes, eles moldam as pessoas, né? E o ambiente, pensa, o ambiente é muito maior, né? É muito mais inteligente você escolher um ambiente que te ajude, né? Que te molde do jeito que você quer ser moldado, do que você dizer assim, não, eu sou foda, eu vou criar o que eu quero em qualquer ambiente. Ok, é um desafio. Se você conseguir, você consegue qualquer coisa, mas é um esforço, né? Você pode fazer como desafio, por exemplo, eu lembro do Juan Sanz, que é o meu mestre de artesanaria, né, da Espanha. Ele fala que quando ele começou a estudar, acho que foi Tai Chi ou foi, peraí, Aikido, uma arte marcial que ele começou a estudar com o Juan Li, né, o mestre dele chinês. E ele falou que um dia o mestre dele levou ele para praticar, né, fazer aquelas práticas energéticas no meio da avenida lá de Barcelona.
com tipo 4 pistas de cada lado. Então, assim, é um desafio. E tem seu propósito. Tipo, se você consegue praticar e se concentrar no meio de buzina, de poluição, de gente, pronto, você consegue em qualquer lugar. Então, a título de desafio, bem, mas se você está querendo conseguir um objetivo determinado, você não vai se colocar numa posição que dificulte alcançar aquilo que você busca, né? E o que que as pessoas querem? As pessoas querem saúde, querem bem-estar, querem prosperidade. Então, por que se colocar e continuar criando cidades que sabotam todos esses Uhum. desejos e necessidades mais básicas do ser humano, né? Que é você Uhum. ter saúde, bem-estar, bons relacionamentos. Hoje em dia a ciência está reconhecendo, né? Que bons relacionamentos não são um bônus, são essencial, né? Já tem pesquisas que comprovaram, né, que você ter bons amigos num raio próximo, não me lembro de quantos quilômetros, não adianta você ter amigos do outro lado do mundo, né? Você ter amigos até, digamos, 20 quilômetros da sua casa, ou eu não me lembro exatamente o número de quilômetros, mas pesquisas já comprovaram, né, que você ter bons amigos próximos a você aumenta em, digamos, 20% a longevidade, né? Então, isso tudo, né? É só a gente abrir o olho e ver. Então, é, é isso, né? E aí eu lembrei lá do. Como que chama aquele país lá que não mede o PIB, que mede a felicidade, né? Lá no Nepal. É, Agora você fugiu me... agora o nome do. Se alguém lembrar, escreve aqui, por Nossa, favor, nos comentários. A maioria dos países mede o êxito do país, né, pelo PIB, que é o produto interno bruto, que é Uhum. dinheiro, né, quanto o país está Uhum. produzindo. E lá eles medem o índice da felicidade. Eles medem se. Eu não sei se é o Nepal ou se é algum outro país ali próximo, naquela região, mas que eles medem, ou eles querem saber se a população está feliz. Eles não medem o quanto está produzindo de dinheiro, exportações, não. Eles querem saber se a população, o bem-estar, a felicidade da população. Olha a sabedoria, né? Porque todo o resto é derivado disso. Hoje em dia se você vai numa escala menor, né, as empresas hoje em dia reconhecem que ambientes mais acolhedores que gerem bem-estar também promovem, aumentam a produtividade, diminuem Total. as faltas, né, diminui as faltas por doença e os funcionários produzem mais em ambientes que Uhum. deem suporte aos funcionários, né? E Uhum. por que não Uhum. levar isso para as cidades, né? Por que não pensar grande de que cidadãos felizes nas suas cidades vão gerar um país mais próspero. Tudo vai funcionar melhor. Né? Pessoas infelizes. E aí é importante destacar, porque a gente tende a valorizar e dizer que o brasileiro é um povo muito feliz, mas o brasileiro, não sei hoje se continua, mas até ano passado ou retrasado, o Brasil era o primeiro na lista de estresse do mundo, de pessoas mais estressadas, né? E isso é decorrente não só da instabilidade da economia, mas também vem muito, por exemplo, dos índices de violência. E a gente sabe que o urbanismo, a configuração das cidades também influencia na Total. capacidade nos índices de violência ou de segurança das cidades, né? Então você imagina Uhum. se o Uhum. Brasil, é, né, se olhar para cada pequeno, Pedacinho. né, núcleo, né? Porque tem que começar pequeno, tem que começar pelos bairros, né? E pra gente. E, então, quer dizer, porque a pessoa, digamos,
eu quero reduzir o estresse. Por que que os brasileiros estão tão estressados? São esses fatores, né? É a insegurança econômica, mas também tem a instabilidade política, a falta de segurança nas cidades, né? A violência é uma coisa generalizada em todo o Brasil, né? E são coisas que nós brasileiros. Alguém falou aqui, Butão, FIB. Obrigada. FIB, Felicidade Interna Bruta, é o índice que eles medem. Não é o PIB, é o FIB. É no Butão. Tu É, sabe que eu digo assim, ó, você não escolhe ambiente nenhum, imóvel nenhum. Você é escolhido. Porque a partir do momento do que você envia, né, as tuas emoções, os teus pensamentos e sentimentos, quando você, por exemplo, está procurando um imóvel para comprar, alugar, enfim, tu é escolhido. Você não escolhe nada. Porque o que acontece? É como se o que tá vibrando no terreno, na construção, enfim, ele se conecta a você. Então não adianta, você não consegue escolher nada, você é escolhido pelo ambiente. E uma outra coisa também que eu acho super interessante, a pessoa mora num centro